Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje, pelo que estou percebendo, só tem o feminino, que honra, hein? Mas sejam bem-vindos os homens também que entrarem, né, a partir de agora. É com muita alegria que a diretoria da AGB, Associação Gaúcha de Biodança, inicia, né, a nossa programação de hoje com uma linda convidada. Então, eu sou Marilena Matos, sou presidente da Associação Gaúcha de Biodança e estão comigo aqui hoje a minha vice, a Márcia, né? A Valéria, que é uma das nossas conselheiras, a Marinês, que é a nossa financeira, e as demais não puderam se fazer presente hoje. Então, a associação tem atividades agora no mês de setembro, no dia 3, uma aula aberta, né? Parceria com a EGB, a Escola Gaúcha, com o Augusto Madalena, tá? Então, é lá no MEME, tem o endereço direitinho no, na GB, né? No Instagram da GB. Mas, também, no dia 9 nós temos, com parceria com a Helena, a turma da Helena, de quarta-feira, né? Uma aula aberta com o lançamento do livro Metamorfose da Vida, é o quarto volume, então vai ser às 19h30 lá nos Capuchinhos. E isso são as atividades agora do mês de setembro. E hoje, então, nós temos a alegria de receber, né, a nossa querida Rosiclér Trevisan. A Rosiclér reside em Paraí, no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Formação como facilitadora de biodança, concluída em 2018 pela Escola Gaúcha, a EGB. Ela é facilitadora da extensão de biodança em argila, validada da extensão, né, pelo Didata, o criador dessa extensão, Dorli, e pela EGB. Didata de biodança, formação concluída em 2024. Membro do Conselho Pedagógico de Didata da EGB, curso de Educação Biocêntrica pela Universidade Biocêntrica do Ceará, educadora em escola estadual há mais de 30 anos. Rosiclér, com experiência em diversas áreas, desde educação infantil até ensino médio, e também na função de gestão. Atualmente, na função de vice-diretora, trabalha com projetos facilitando atividades de educação biocêntrica do pré ao nono ano. Bem-vinda, Rosiclér. É um prazer recebê-la. É contigo agora. Claro que você vai acrescentar mais nesse teu currículo aqui, todo esse trabalho lindo que você vem fazendo. Seja bem-vinda. Muito grata, Maria Helena. Estou muito honrada, feliz por estar aqui com vocês e agradecer assim o incentivo da diretora da escola, da Carmen, que colocou essa possibilidade e também desse movimento da AGB de compartilhar, né, o que vem sendo feito para dentro da para que a biodança fique cada vez mais conhecida e a gente também, cada vez que se encontra, vai se aprofundando e aprendendo mais. Então, estou feliz por estar aqui, compartilhar um pouquinho do que da trajetória da biodança que veio junto com a trajetória da argila. E também foi uma consequência, porque vai envolvendo toda a vida da gente, esse princípio biocêntrico em todas as áreas e também, com certeza, na escola, que é onde eu trabalho, né?
momento, se vocês concordarem, antes de eu, porque eu vou falar, depois compartilhar para falar bastante através das imagens, que foi bem interessante, porque foi um momento que eu fui resgatar fotos, o que eu consegui achar, assim, nossa, revendo tanta coisa legal desse movimento da bio que quanto vínculo, quanta experiência, quanta vivência linda, né? Aí as imagens vão dando essas notícias, enfim, depois vou compartilhar um pouquinho com vocês. Nesse momento, eu vou sugerir assim, porque estou fazendo uma outra formação de educação biocêntrica que a escola está oportunizando com a Carla e numa mini aula que ela passou esses dias, então ela falou da importância assim da para inclusão, né, na roda, que de alguma forma a gente está numa roda num outro formato aqui. Então eu vou sugerir que a gente fale o nome e todas as pessoas que estão aqui são biodanceiras, né? Sim, tem já na pele, para além da pele, como diz o Dorli. Então, para falar o seu nome e se quiser dizer algo assim, ó, biodança é o que vem de dentro de cada uma nesse instante. Pode ser, vou sugerir que seja assim uma expressão numa frase, não precisa uma explicação, pode ser. Então, a internet aqui está um pouquinho. Estão ouvindo agora? Tá. Então, a partir do sentir, procurar ser precisa para a gente respeitar o grupo assim. Então, o nome e biodança é. E o que brotar nesse instante? Eu vou começar então. Eu sou a Rosicler e biodança é as cores do amor. Posso falar? Eu sou a Olga e para mim é incrível tu acabou de falar amor, porque eu ia falar a palavra biodança é descobrir o amor que todos temos, né? Que podemos espalhar. É isso. Sou a Olga, né? Isso. Obrigada. O nome e a expressão que brotar. Eu sou Marinês e biodança é vínculos. Yo soy Genua y biodanza es comunión. Eu sou marinês, biodança é presença. Eu sou a Cristiane e biodança é expressão de vida. Eu sou a Cecília e biodança é a expressão de si mesmo. Eu sou Elizabeth e biodança para mim é conexão. Eu sou Mariane e para mim biodança é descoberta. Eu sou Suzana e biodança para mim é nutrição da existência. Eu sou Dani e biodança é expansão de corpo e alma. Eu sou a Milena e para mim biodança é equilíbrio. Eu sou a Alice e biodança para mim é minha vida. Abre teu microfone, Márcia. Eu sou a Márcia e biodança para mim é o resgate da alegria. Carmen. Oi, eu sou Carmen Lúcia e biodança para mim é o mergulho nessa dança maior que é a própria vida. Falta alguém? Eu sou Maria da Graça
E biodança, para mim, é vida intensificada. Obrigada. Eu sou Maria Helena e, para mim, biodança é amor. Eu sou a Valéria e biodança para mim é encontro comigo mesma. Todas se apresentaram, né? Acho que fomos todas, não sei. Isso? Penso que Muito, sim. muito grata pela partilha aí, pela participação. E a biodança é tudo isso, e a gente e é muito Muito bom. mais, e é difícil de dizer através de palavras, porque a gente fala através da dança, enfim. E então, muito feliz de ver, de estar aqui com vocês, gente, várias da Escola Gaúcha, algumas participantes aqui da Semanal, e pessoas também que eu não conheço, nunca dancei junto, não conheci, então, uma alegria da Escola Catarinense. Muito bom a gente poder estar nesse vínculo, nesse espaço, né, de partilha, que nutridor. E aí vou colocar um pouquinho, né, como tudo isso começou, a trajetória, né, a biodança na minha vida começou com a biodança em argila, assim. Eu conheci lá com a Zélia Vilarinha, porque eu já vinha de muito tempo fazendo numa busca de sentido, talvez, de me encontrar, de encontrar um caminho que fosse mais pleno, que tivesse um significado, enfim, dentro de várias linhas terapêuticas, talvez de ser mais feliz também comigo e com a existência. E daí estava numa curso da Zélia Vilarinho, e acabou que no PNL que ela trabalhava, ela deu uma sessão, eu digo, nossa, isso aqui, uau! E aí, em seguida, fui fazer uma imersão já assim, bah, assim, já senti, não, isso aqui é a minha praia, isso aqui é o lugar que eu quero ficar, né? Depois de umas sessões assim, dessa imersão, já tinha certeza que era esse caminho dançante, né, que fazia sentido para mim. Aí fui conhecer também a Frater, junto com a Colorete, com a Marinês. Tenho duas Marinês na minha vida, que é uma abundância. Umas irmãs de alma aí. A Mirtes nos recebeu muito bem, foi muito atenciosa, assim. Então a gente estava em busca de um lugar, assim. Aí foi com a Silvia Eike no movimento de sábado, quando tinha a Sandra Ruth, a Mariana e a Vera começaram a falar de Santa Maria, daquele espaço cheio de arte, do Dorli, que a escola tinha um conselho e várias pessoas que coordenavam a escola, aí falaram também dessa questão de imersão, e eu nunca, só tenho um irmão, e eu nunca tive muito essa convivência, assim, desse entreveiro do mundaréu de gente, ficar junto assim. Aí disse, bom, vai ser esse lugar que eu vou aprender aí. Vai ser nesse caminho dançante aí. Aí eu sinto assim que foi um instante assim que eu decidi, sem ir para Santa Maria, eu decidi pela sensação, pela energia que eu senti delas, e eu decidi que era para Santa Maria, que lá para a Escola Gaúcha, né? Aí já começou, já desde o início, já 2014, já comecei a participar das imersões, né, da escola e para além com a argila. A argila, assim, já me pegou de jeito, assim, já começou sendo esse convite para um lugar mais profundo, mais de revelações, aonde eu conseguia através da plasticidade da argila, sim, ir para lugares muito íntimos, muito profundos e de autoconhecimento, e ao mesmo tempo que já ia se transformando, que é todo o processo das imersões de argila. Então, ia
vai te mostrando assim, bem, te põe na cara da coisa, assim, aspectos que eu tinha reprimido, assim, de medos, ligados à sexualidade, à expressão, a eu conseguir dizer aquilo que eu sentia vontade, a me mostrar, ficar mais sem vergonha. Agora estou ainda, estou avançando nesse lugar de ficar sem vergonha. Mas enfim, que aí as duas ia acontecendo junto a formação e as imersões em argila, que faziam muito sentido para mim. E também eu já comecei na escola, né? Propor para as crianças, porque nessa escola eu fui para uma escola de campo já fazem também quase 10 anos, e na biodança eu tô desde 2013, né? Então comecei já eu estava na época com a pré-escola, de já dele, barra para gurizada. Então, isso foi crescendo ao longo do tempo. Então, eu vou compartilhar através das imagens e vou falando o que foi acontecendo. Assim, também quero dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento para questionar, enfim. Vocês estão vendo a tela? Preciso que falem. Ainda não, Não. Rose. Não. Oh, que interessante. Peraí. É aqui embaixo no menu, aí tem ali, ó, do lado do coraçãozinho reagir, aparece o compartilhar. Tu tem que colocar o mouse para ele aparecer para ti, que senão, se tu não põe isso. Agora vai. É, Agora fui no lugar certo. Isso? exato. Aí, muito Sim. bem. Tá. Aqui. Pode dar, pode dar um F5, que aí ele vai abrir a tela cheia. Aí Isso. ficou bem? Uhum. Tá Sim, ok. perfeito. Aí a Bem, trajetória, como foi colocado lá, inicia quando eu disse sim para os aprendizados e para essa dança ali nesse grupo maravilhoso. Fui revendo fotos que tinha de lembranças lindas que para mim esse processo de imersão, que é de tempo contínuo, foi muito significativo também para eu ter notícias de mim, para essa para a integração da minha identidade, que é o que a gente aprende, né? É no grupo que a gente. E sigo aprendendo, né? A Marinês me disse, a Pio disse, pá, falei com o Dorli esses dias, ele disse, nós seguimos todos engatinhando. Então é isso, mas a gente engatinha e dança, né? E aí segue. E aí. E também sim para argila com o Dorli, né? As duas coisas aconteceram juntas, né? Aqui, além foi uma, eu perdi a conta assim de quantas maratonas eu fazia da gira de carnaval e também fora do carnaval, o Dorli facilitava, fiz com a Eloir também, com outras facilitadoras. Eu coloquei ali me lambuzando direto da fonte. Quem já foi para lá, tem bem presente o Dorli na sua cadeira artística, que ele acho que construiu a sua própria cadeira e aquele lugar todo, né? Então tem vivências e âncoras de pessoas ali, né? Que a gente foram muito profundas, foram falado ali de vinculação, né? De presença, de amorosidade. Eu sinto que aí aconteceu, foi progressivo, né? Foi progressivo e a argila com o Dorli foi de um aprendizado para a vida mesmo, né? Assim como os aprendizados em toda a maratona da escola. Ali tem imagens, né? O que eu sinto que todo o processo da biodança a base é a vivência. Então, quando a gente se rende, né? Hay que se render, diz a Ana, né? E se entrega, então as transformações vão acontecendo.
vinculações assim de almas, né? Mesmo que tem a nossa amiga ali, eu não gravei bem, Enua, Gênua. parceria, e é uma vinculação que a gente, não, eu sou íntima dessa pessoa, né? Então, é como a gente se percebe no outro, e é muito linda essa dança. Então, aí tem muitas histórias de aprendizado com o Dorli. E como o Dorli coloca, né, que nas primeiras maratonas a gente passa pela destoca. Então vão vindo daqui a pouco os maiores monstros, aí, monstros entre aspas, assim, vão aparecendo situações que estavam travando talvez nossos processos, ou nossa expressão, e nossa expressão quer dizer vivencial, mas é através da fala, através da arte, através da escrita, através até de se arriscar em qualquer forma de novos caminhos, né? Então, eu sinto que destocou bastante. Às vezes ainda tenho que ir ali buscar. A minha amiga disse, a Marinês disse, tem sempre que ter um baldinho em casa. Eu sempre tenho aqui na garagem uns sacos de argila, porque eu além de fazer na escola com as crianças, até ontem a diretora da escola, que eu trabalho lá também, eu não aguento mais, eu estou precisando ir para argila. E as crianças da escola onde eu trabalho são acostumadas a ver a direção fazendo argila, os professores fazendo argila. Quando o negócio que eles dizem, é muito relaxante, lá vão eles, né? Então, aí são as rodas da gente ouvir os ensinamentos do Dorli. O Dorli fala também muito em tempo contínuo, né? Que a gente ali tem momentos que eu ia para lá também, outras amigas, além das maratonas, né? Não somente nas maratonas. E para passar processos de queima, até ajudar a cuidar o lugar. Ali teve uma vez que a gente foi pintar girassóis, eles eram girassóis, a gente pintava azul, porque artista é criativo mesmo. E aí, fazer o que ele. Ficar aí com ele, né? Ali ele tá brindando, que adora um vinhozinho. Então, momentos de aprendizado para fora, né? O que que eu sinto, né? O integrar isso que a gente experimenta, as maravilhas que a gente experimenta de sensações e vínculos, emoções, dentro de uma sessão e ir levando isso para a vida, né, para os espaços, para o nosso dia a dia, como isso vai crescendo dentro da gente. E nem sempre eu consigo, né? Estamos engatinhando nessa dança aí, mas a gente vai. Aí eu fui montar os slides ali, engraçado, que foi 2018 que eu me formei, devo ter guardado muito bem, que foi um momento muito rico da conclusão do curso de facilitador em 2018. Eu tenho bem presente que a Carmen, a diretora, disse, ó, bah, esse trabalho que tu está fazendo na escola com as crianças precisa, né? Ela me sugeriu colocar atenção, validou muito, ó. Tenho bem presente isso, e tanto que isso depois da formação lá, da conclusão do curso de facilitadora, foi crescendo bastante. E depois da apresentação só não achei as fotos, né? Não consegui. E eu tenho aqui do lançamento, que depois da monografia foi o Dorli que me ligou um dia assim do nada, sugerindo para editar um livro, né, com a monografia. Daí já foi, que é esse aqui, ó. Não sei se todos conseguem ver. Então foi um momento bem bonito, que é a monografia se transformou nesse livro por sugestão do Dorli. Até eu vou ler aqui que ele fez um escrito aqui,
Eu vou ler porque me senti muito feliz com a escrita dele, assim. Esse livro é semelhante a um rio que flui transparente e com beleza entre as pedras. Não há nenhuma curva onde ficariam trancados os troncos das árvores. A autora transita com beleza entre a filosofia, a ciência da biodança e biodança em argila, guiada pela sabedoria da vivência. Fez um longo caminho até encontrar a biodança e a biodança em argila e teve o instinto de incorporar e passear adiante. Se embarcar nessa canoa, sem dúvida, navegará feliz pelas águas transparentes deste rio. Dorli Signor. Então, foi por sugestão dele. Aí ele fala muito isso, né? Não fiquem copiando matéria velha. Quando vocês vão escrever, escrevam o que de vocês disse esses dias. Fui ler de novo para fazer, falar com vocês hoje, fazer essa apresentação. Meu Deus, tem uns relatos de vivência, disse Rose, que falta de juízo colocar isso no livro. Tá bem direto, assim, do jeito que veio, assim, sem filtros. Então ele fala, tá, tem relatos aí que falam de mim mesmo, assim, sem, de uma forma bem espontânea, né? E bem fácil, como do jeito que eu tô falando aqui com vocês, né? Mas é por seguir essa orientação dele e fazer sentido isso para mim. Aí eu dizia, bom, se não é para copiar matéria velha, então não posso botar nenhuma citação nem dos teus livros, Dorli. Ah, mas nesse caso. Daí, assim, algumas citações do livro dele, que para gente que facilita a maratona, esse livro Biodança em Argila é muito importante, como o livro Barronal, todos os livros dele. Então, tem citações tanto dele como do Rolando, obviamente. Mas é de uma linguagem bem minha, assim. Ah, tem a mãe que veio tá apoiando, assim, incentivando esse movimento. Aqui foi um momento de celebração aqui em Paraí, com meu pai, com familiares, com amigos, com gente da, do grupo de biodança aqui de Paraí. Aqui tô colocando algumas criações ali na esquerda. É a primeira obra, lá em 2014, essa minha primeira obra, que é o propósito realmente das biodança e argila não é estético num primeiro momento e nem num segundo, né? É simplesmente deixar vir o que é da gente, poder se permitir expressar e acolher essa notícia, né, que veio através da arte e, e depois, às vezes a gente não entende logo o significado. Muitas vezes eu lembro que a Carmen, a Dire, veio numa última maratona, acho que é 2014, 2015, e ela fez um relato que fez uma obra, depois, não sei, vários anos ela deu para a filha dela, aí foi entender melhor o que que aquela obra estava falando dela, e ela foi. Então, aqui em casa tem obras por tudo, assim, né? E elas vão dando notícias da gente. Então, progressivamente, daqui a pouco tu entende um aspecto, daqui a pouco, pá, mas era bem isso, ou tinha um outro significado, assim. Então, ali tem algumas obras as minhas obras, com ao longo do tempo, foram crescendo, então tem algumas que já têm mais de meio metro, estão crescendo, assim, tem espalhadas pelo jardim aqui de casa, que também aprendemos com o Dorli lá no espaço, tem obras de arte por tudo lá, né? Inclusive na escola onde eu trabalho também tem muita arte lá pelos jardins daí das crianças, né? Aqui também foi 2020 com a pandemia, tive bastante tempo para agir lá. Essas também são obras minhas, passei muito rápido.
Tem umas quantas agora. Eu adoro presentear, né? E também receber, quando eu recebo de amigas e pessoas que fazem argila, e de crianças, eu tenho aqui em casa das crianças, é muito bom ter, porque eu sei que é algo que vem da alma, assim, né? E que é precioso. 2020, então, essas são telas, devem ter uns são telas, deve ser de 60 por 80 por aí. É difícil saber, de ter noção assim pela foto aqui. Eu sinto que foi um canal, é o que o Dorli fala, que essa biodança e a argila vai liberando o nosso potencial criador, né? Então os canais de expressão vão se abrindo. Então foi assim em 2020, era a pandemia, tinha que ficar em casa, eu peguei umas quantas telas e comecei, não tinha técnica nenhuma. Fui colocando e aquilo que vinha, os outros eu não sei, mas eu gosto daquilo que eu pinto. Um deles eu dei para o meu filho, esse que tem azul ali, ó, que parece um. Para mim é um espermatozoide, é um ser flutuante leve aí, né? E ele diz que se acalma olhando para essa tela, né? Enfim, tem outros, né? Aqui já são movimentos, aí depois já com o grupo aqui em Paris já começaram facilitações aqui de uma tarde, o dia todo, então tem amigos, tem gente do grupo daqui, tem gente que vem de outros lugares e se hospedam aqui na minha residência, estão todas convidadas. Aqui é Coração de Mãe. Teve um momento aqui que vieram, nós ficamos no final de semana, havia umas 20 pessoas, tinha gente acampada no jardim, aqui na sala, assim, devia ter uns 7, 8 dormindo. Então, foi algo que é bem importante que eu aprendi assim nessa essa possibilidade de vínculo mais profundo, mais próximo, mais acolher também assim o, o ser do outro, a forma de ser, de se expressar do outro. Então, para mim é uma alegria receber assim. Tem o Álvaro aí também que veio fazer umas argila e ajudar a fazer um forno na nossa escola lá. Eu aqui em casa também tenho um forno que funciona super bem para queimar obras assim, não sendo muito grandes. Ele veio fazer trabalho voluntário na escola. Eu nem conhecia ele pessoalmente, eu chamei para ele vir aqui. Vem aqui que ele aprendeu a fazer esse forno na Argentina e ele está trabalhando com vários grupos, com especiais e com mulheres, fazendo um trabalho bem bonito assim com a argila. Aqui lá em Torres, a gente foi uma parceria com a Marinês Coloretti, que é facilitadora, que tem grupo lá, então fizemos um movimento bonito lá de biodança, um dia de argila. Aqui também com a Denise, que também é uma outra facilitadora da escola, que é baronauta, que faz também muita. Hoje ela não pôde estar aqui, mas foi feito um movimento lá de argila também com pessoas que nunca tinham experimentado. Aqui tem momentos assim com a escola gaúcha, né, que eu pude contribuir lá, que ali que acho que era uma maratona da Ana Luísa, que a gente fez lá em Santa Cruz, depois recentemente também que era com o Rude na Maratona de Vivência, gente, colegas também que nunca tinha experimentado, assim, tem, inclusive, essa semana recebi um relato muito bonito e da profundidade que chega, né, esse movimento com a arte e com o poder de transformação, né? Isso que é lindo desse processo. Aí tem a minha amiga, parceira de alma, baronauta marinês, que o Dorli está num momento de vida assim que está facilitando bem menos, daí ele disse que passou bastão para mim, para Marinês.
sei que tem outras pessoas também que facilitam maravilhosamente. A Suzana, uma hora dessas, tem o desejo de ir lá participar numa argila com ela. Então, a partir de 2013, a gente tem a sorte de estar ali do lado da galeria do Dorli e também dele poder ter momentos, né? A gente fica feliz de sentir ele junto, né? De estar ali com a gente e contribuir com as falas que são sempre riquíssimas, né? Ele que é o criador da extensão, né? Então, é um mestre desse lugar e a gente fica feliz de poder estar partilhando agora tudo que a gente recebeu, né? Em parte, porque a gente vai fazer do nosso jeito, né? Mas é uma honra, né? Estar podendo facilitar esse movimento. Aqui 2024, então já vieram pessoas assim até de outras escolas, assim, que já de cara já tiveram que levantar de madrugada porque a argila chamava. Foram fazer arte até na madrugada, foi muito bonito, assim. E sei que já pessoas que fazem, que têm o baldinho de argila em casa, que ficam fazendo, assim, porque ela tem todo também um aspecto terapêutico, né? Que para quem se encoraja, né? Eu recentemente andei passando por um desafio domingo último, olha, o recurso que eu tive, eu levantei cedo e fui ali na argila, porque ela tem essa força, né? Para mim, de eu conseguir ressignificar e sentir melhor o que está se passando, aquilo vai se transformando. Então é muito bonito o que tem acontecido. Aqui já 2025, né? A roda, né? O grupo, né? Tanto na biodança como na biodança em argila, né? Então tem esse lugar muito importante de continente afetivo e acolher as revelações, tudo que vem através plasticamente, né? A argila da plasticidade aos nossos instintos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, né? Vai dando. E então tem todo um processo de muito cuidado e muito continente afetivo para acolher o que vem, né? Então o grupo é muito importante nesse processo aí também. Coloquei imagens que a gente foi fazer jardinagem ali, como o Dorli disse, é tempo contínuo. Então, uma alegria poder contribuir também para aquele espaço e as pessoas se colocam nesse lugar, e é muito bonito. Aqui em 2026, botei a minha amiga ali fazendo pão, porque ela está aí que lida em Santa Maria, contribuindo, ela e a Jussiela, né, cuidando do lugar para que a gente possa estar lá. Tem também esse lugar de fazer obras em parcerias, que é muito revelador, quando você faz em parceria aí as notícias que vêm. Então, grupo bonito desse ano. Ah, já coloquei aqui, eu estou fazendo marketing, né? Não podia perder a chance. 2026 nós não vamos fazer, porque muita gente fala assim, a gente não pode ir no carnaval, enfim. Tem gente que tem dificuldade, então a gente vai estar fazendo uma imersão em outubro, né? Lá em Santa Maria, eu e a facilitadora de data, minha amiga Marinês Pio. Então, sintam-se convidadíssimas. Oba, chegou mais gente, a Silvana tá aí. Então, só parei um momento agora para fazer um respiro, se alguém quer questionar alguma coisa, mas eu tenho mais umas imagens para mostrar para vocês que eu gostaria muito, que é uma, é uma alegria para você poder mostrar
as crianças, eu trabalho lá com a educação biocêntrica, então se alguém quiser falar algo nesse momento, senão eu já passo aquilo e depois. Eu tenho só uma pergunta. Sim. Quanto tempo você levou para fazer a extensão com o Dorli? Quanto tempo se leva para fazer essa extensão em argila? É, é um tempo contínuo. Então, o Dorli dizia que teve momentos que eu já ouvi ele falar que seria, eu precisaria 6 maratonas, 6 momentos de imersão, né? Já teve outros momentos que eu ouvi ele falar em três, assim, a gente está numa construção de eu e a Marinês e a escola tá conosco nisso também, né? Para construir assim essa extensão, assim, o que a gente sente com certeza não é numa imersão de final de semana que vai que já está habilitada, né? A gente vai fazer, nós fizemos de 8 a 10, né? Então, estamos construindo isso. Posso passar para as crianças? Eu tenho uma perguntinha aqui. Sim. Como é que funciona o processo? Vocês dançam e fazem argila, mesclam essas duas coisas? Como é que funciona? Isso, a gente mescla as duas coisas. Então, ali tem as sessões e as sessões de integração, né, no primeiro momento. Aí tem depois a sessão, né, que prepara para ir para fazer arte, né? Aí também tem momentos que a gente faz rodas de acolhimento, também tem toda uma metodologia para apresentação da obra, para o acolhimento, para interação do grupo, para partilha. Aí tem também momentos para sessão para preparar, para fazer a obra em parceria, em pares, quando isso acontece. Aí também é todo, por isso precisa de bastante tempo, porque aí também para a apresentação e um acolhimento, quando acontece essa obra em parceria, tem também que eu não botei nenhuma foto ali, que a gente não costuma fotografar momentos quando é com argila líquida. Nessas imersões tem esses momentos de argila líquida. Que também, né? Então tem todo um continente, um preparo, né? Sessões, algumas mais longas, outras, mas dentro de uma metodologia para facilitar isso. Marine, desculpa, Rosicléia, eu penso que você pode ir para a apresentação dessas fotos, né, com o infantil, e Tá bem, depois, então, o pessoal pode, a gente abre para perguntas ou alguma colocação, né? Tá bom? certo? Opa, peraí que agora eu tenho que ir de novo para outro lugar aí. Estão vendo? Sim, tá, ok. Aí? Sim. Sim. Muito bem. Então, o princípio biocêntrico, ele entra na gente, né, nas células, através das vivências da biodança, né? Então, isso, a gente vai sendo contagiado e vai, em tudo que a gente vai fazer, e os contatos, que sejam no trabalho, nas vinculações, na vinculação com a vida, vai ser invadido por esse princípio, né? Ah, então, a metodologia é orientar-se em conexão com a metodologia da vivência. Então, a partir disso, já com o início, né, da biodança, eu já sentia que eu não ia conseguir dar aula do mesmo jeito, né? Então, essa sensibilidade vai vindo à flor da pele, né?
E essa sacralidade da vida não dá para deixar, não dá para deixar fazer de conta que é do mesmo jeito, muda tudo, né? Então, foi acontecendo isso na época que eu estava com educação infantil, né? E aí tem crianças que eu comecei lá, estava só com uma turma, eles estão no sexto, uns no sétimo, já no oitavo ano, 8 anos, né? 8 anos. Eles sempre foram tendo, ou mais ou menos, né? Agora, como mudou também a direção, porque tudo isso é uma construção, né? Não é. Estou numa instituição que tem normas, tem. Só que isso foi crescendo, e tanto que, como eu tô a diretora é muito parceira, e começou assim que a filha dela não estava mais querendo ir para aula numa outra escola. Aí ela veio, porque era uma escola do campo que eu trabalho. E aí ela era minha aluna do pré, né? Mas já nos primeiros dias, aquela guria se esfregava na terra e eu dizia: deixa, deixa. E ela rolava feliz. E ó, deixa ser feliz. Aí, meu Deus, a partir disso, acho que ela foi vendo. E aí, eu, no início, quando eu fui na escola, uma outra diretora que tinha. Não me deixava muito acesso livre, assim, mas a gente e as crianças, a gente ia achando a trilha para chegar no mato, porque o mato é encostado na escola. Tem pomar e tem mato. Daí a gente ia fazer aventura. Tinha umas meninas que diziam, Pof, eu amo aventuras. Então eu ia contar histórias, a gente ia experimentar os cheiros, a gente ia perder o medo de ver qualquer bichinho e caía e levanta. Eu disse, vocês vão aprender, eu vou dar aula de subir em árvore, aula de subir em árvore. E daí assim, a criança, isso é muito rápido, né? Eles vão se entregando logo, né? Daí já fico em casa no mato. É só a gente deixando a liberdade, né? Então aqui eu coloquei, agora já são essas fotos do ano passado, desse ano tem fotos de que fui hoje no mato, vou mostrar para vocês, como é. Então a afetividade, né? Então aqui tem, né, no início da tarde, às vezes eu faço daí do pré ao terceiro ano, né? Então, toda essa questão de se aquietar, de autoacariciamento, de cuidar do outro. Então, com os recursos da biodança, né? Às vezes é uma mini sessão e adaptado para eles, né? Então, é muito lindo de ver isso com eles, porque é rápido, né? Que eles se entregam e se permitem, os pequenos, né? Essa foto, acho que foi menos de um mês, esse menino aí, coisa mais amada, o vermelhinho ali. Ele passou por um problema seríssimo, né, de coração, e a gente até assim, com muitos cuidados, porque o problema é sério, né, de ficar até vários dias aberto de um procedimento cirúrgico que ele fez. Disse, meu, só por Deus eu descuidar essa criatura aqui. E aí eu fiz assim uma sessão com esses pequenininhos do pré, e ele ficou, eu acho, assim, ó, 3, 4 minutos agarrado e abraçado nessa menina, mas numa vivência, gente, que olha, não existe. É uma coisa muito linda, assim, né? Segunda-feira até ele veio, segunda de tarde, daí ele brincou, fez uma bolha. Ele veio, daí eu passei uma água, só para limpar o coisa, coloquei um curativinho daí. E eu estava fazendo e ele disse, sabe que eu gosto muito dessa escola? E eu disse, nós gostamos de ti. Então, assim, é muito, muito gratificante poder favorecer isso. Então, as colegas também, algumas mais, outras menos, vão entrando nessa. A gente vai junto, vai dando permissão, eles veem a gente carpindo, cuidando do pomar, daí eles vão comer
tem muita fruta, né? Eles vão, colhem no pomar, ali eles estão plantando, né? Daí Ô, a Rose, prof só botou uma. cada árvore. Rose? Oi, Oi, não está passando sim, as fotos que tu estás falando. Eu tenho só uma foto fixa aqui. é? Tu está passando Tô fotos? passando. Eu vou voltar. Não sei se só Ah, eu eu tô que não passando estava vendo. fotos. Para mim também Todos, não, só a primeira só aparece. a primeira estava fixa até agora, só uma. Isso. Para mim Tá, eu também. vou tentar. Agora foi? Agora sim, Sim. agora sim. Ok. Tá. Eu vou voltar aqui, vamos ver. Aqui eu dava. Que engraçado. Eita, nós. Agora eu não consigo ir para frente ou para trás. Tenta voltar e reiniciar. Compartilhar tela. Sim, voltou. Valéria, a tua deveria estar aqui. Tela, compartilhar. Eu Agora, tô, eu tô com ele aberto aqui. Se tu quiser, eu posso ir te mostrando também, se tu não conseguir agora, avançar. tá? Tá a primeira Tá foto aparecendo, mas agora. tá na primeira. Aí, Tu pode compartilhar, não sei por que que eu não tô conseguindo. Uhum. A partir de qual? Do quinto? Ah, põe na. Não, volta um Vai na pouquinho. segunda. Tá, Põe na peraí, então, segunda. tá bom, tu tem que parar então de compartilhar. Ah, tá. Eu Deixa eu tava ver aqui. falando do menino com o cabelo vermelhinho, vocês não estavam vendo? Não, Então, peraí, só um momento. Oi, Zanete. Eu vou compartilhar só um. Pronto, aqui é a primeira. Estão vendo? Eu não. ainda não. ainda não. Uhum. Não, Tá, não. Agora. Agora sim. Tá. Sim. Primeiro. aqui. Agora pode passar. Ah, Essa é a vocês não segunda. tinham visto essa? Não. 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 Ah, tá. Aí eu tava falando aí quando eu faço as atividades com o grupo todo, né? Às vezes só com algumas turmas de contato, carícia e movimentos também de brincadeiras, enfim, que são da biodança, né? São vivências biocêntricas. Nem sempre é uma sessão assim, sessão do jeito que dá com as crianças. Pode ir passando. Valéria, se tu quiser passar. Ali é o menino que eu disse que faz um mês que eu fui fazer uma atividade. Olha, esse menino com o cabelo vermelhinho que fez um procedimento cirúrgico assim. E eles ficaram um tempão nesse lugar, nesse ninho aí, a gente, ó, eles foram numa profundidade que eu me emocionei muito, sabe? Esses são crianças de 5 anos, mais ou menos. Pode ir passando. Ali coloquei o aprendizado de cultivar, cuidar, amar a terra e as plantas, a sacralidade da vida. Então a gente faz muitos convites, assim, eles adoram, né? De ir pro mar e carpir, e plantar, e depois eles querem ir dar água. Também porque eles dão aquela fugida da sala de aula. E brincam e aprendem, né? Então, e vão cuidando ali. Uma provadeira colocou a plaquinha com o nome da árvore frutífera, da criança e da mãe, que era uma ligação assim com a terra, com a nutrição, com a mãe,
Aí foi como um presente, assim, para a mãe, no Dia das Mães, enfim. Pode. Ontem de tarde mesmo eu estava no recreio cuidando do jardim. E daí eu chamei uns pequenininhos lá, prova que tá fazendo. Então é uma operação formiguinha, porque nessa época as ervinhas vêm que vêm, né? Então se a operação formiguinha ajudar a prof a arrancar as ervas. Mas eles adoram, no instante fizeram. Aí tinha uma mãe e uma avó, estavam passando na rua lá e pediram ver que se podiam entrar, quiseram entrar para ver eles aí. Tem uns que tem umas enxadinhas pequenas, tudo a gente deixa, eu deixo mais, na verdade. E eles aprendem e adoram. Daí vão aprendendo o cuidado, o que que a gente percebe que a gente tem muita. Daqui a pouco vocês vão ver a arte no jardim. E dificilmente quebram, a não ser eventualmente uma bolada, assim, mas eles cuidam muito, porque são coisas deles, e também pelo fato deles verem que tem por tudo, assim, não é comum deles destruírem, assim, né? Então ali tem um projeto todo estruturado que a gente chama Arte em Argila, Criar e Transformar, que já acontece há uns 6 anos, do jeito que. Então, sempre eu vou junto. Então ali tem fotos, o mato é assim 10 metros, assim, no fundo da escola. Então agora tem um lugar que a gente chama de roda de aprendizagem, aonde eles sentam, enfim, para apresentar as obras. E cada um vai, pega a quantidade. Ó, a gente manda vindo uns 100 quilos por vez a argila. Esse ano já veio duas. Duas que nós pegamos em São Leopoldo, né? Duas levas de 100 quilos de argila. Porque tem alguns que têm situações mais desafiadoras, assim, a gente dá até para levar a fazer em casa, né? Por conta que eles vão se acalmando, né? Vão sentindo, é progressivo também o quanto eles se entregam, né? E vão expressando. Tem uma menina aí que tem um bebezinho, né? Agora lembrei dela, agora que teve várias vezes que ela ia fazendo troféus e placas, que ela tinha um sonho de ter um cavalo e de laçar. Mas isso a mãe dela, isso era muito longe do que ela imaginava para a menina, digamos. E olha, passou uns 3, 4 anos, ela já está ganhando troféus de laço mesmo. Então, vem às vezes, ela já tinha notícias através da arte, dos troféus, enfim. Alguns aí já vêm também os monstros, né? Vem os medos, vem aí. Eu vou acompanhando, às vezes eles escrevem, às vezes eles vão falando, assim, algumas situações eu falo. Eu escuto individualmente, depois quando eu sinto que precisa conversar, enfim, né? Eles muitos já são bem rendidos, assim, entregues, porque alguns já fazem há 5, 6 anos, então já sabem, já sentem, né, bem o processo como acontece, né? Pode ir passando. Daí ali já tem, né, os colegas que já fazem, que já participam da biodança, que sempre que vão com as crianças, com os alunos fazem arte também. Tem inclusive uma prof que ela disse, ó, quando tu te aposentar, pode deixar que eu vou ocupar. Eu disse, mas quem sabe, então eu vou começar a vir para as aulas semanais de biodança. Ela faz argila tanto que ela tanto se entrega que ela não estava conseguindo engravidar. Aí veio numa obra assim, um abraço. Ela disse que para ela era um abraço. Ela estava recebendo um abraço da mãe dela. Mas foi uns meses depois e ela engravidou. Já está voltando da licença agora. Então, tem colegas que já não, né? E, então. Ali tem criações em parceria, né? Que quando a gente
vão aprendendo cooperação, aceitação, cuidado com o outro, assim, como a gente faz com adultos, né? A parceria é um aprendizado muito grande, né? Pode ir passando. Então, ali, cultivo da expressividade, a comunicação, a aceitação. A gente faz também com eles a fenomenologia das emoções, como a gente faz nos processos das imersões com adultos, né? Eles, cada um do seu jeitinho, apresenta a obra, fala o que sentiu, o que veio, se tem um nome, se tem uma história, sua criação. Você tem, alguns também acontece assim, quando eles estão muito alterados, ou teve algum acontecimento que a criança não está legal. Lembrei de uma dessa semana que o pai está com câncer, né? Então ela está muito, ela tá no quarto ano, é uma menina, né? A criança já está até com úlcera e tal. Então, úlcera não, gastrite. Aí ela não conseguia, né? Entrou em conflito, não queria fazer uma coisa maravilhosa para dar para o pai, só que não saía, né? Não é assim na Gila. É aquilo que vem. Daí eu falei, olha, quem sabe a gente faz assim. Deixa vir aquilo que vier. Também às vezes não vem nada. Tem situações que eles acabam não conseguindo fazer nada e a gente deixa. Eles põem a argila de volta, né? Porque ali tem muita coisa para fazer. Hoje tem uns que fizeram bem ligeirinho. Eu levei lá uns baldes, eles juntaram terra de mata para a gente colocar nas nossas flores lá no jardim. E eles ajudam. Uns vão para as trilhas, eu tenho trilhas, né? Aí essa menina foi, né? Então, às vezes, tem essas situações que eles entram em conflito, né? Vai, porque isso vem raiva. Tem alunos que soqueiam, 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 soqueiam um bom tempo. Daí, às vezes, sai alguma coisa depois. E aí a gente vai acolhendo tudo isso. Ali também, então, às vezes a gente faz na sala mesmo, ó, por escrito, tem vezes que eles fazem, eu tenho muita coisa escrita de relato, assim, de fenomenologia, deles expressarem o que sentiram, ah, o que veio para eles, o que se passou, às vezes, até quando eles não conseguem fazer. Eles vão aprendendo a lidar com a expressão dos seus sentimentos, né? Pode ir passando. Eu teria muita coisa para contar disso aqui, mas aí a gente vai respeitar o tempo. Se quiser colocar aqui, são videozinhos a fala dessa primeira menina aí. Não, deixa aí, Valéria. Volta, volta. Da primeira, pode descer um pouquinho. Se tu clicares ali nessa loirinha ali, tem a fala dela. Não, Valéria? É ali, ali. Se tu conseguir clicar nela, na Cristina ali. É que aqui para mim ele tá baixado em PDF, ele não veio, tu não me mandou ele em Que pena. PowerPoint. Bom, Aí tá não só a tem foto. problema. Tá bem. Ali vinha a fala deles, né? Do como eles se sentem. Paciência que não dá. Aqui os meninos até tem um aqui que nós tivemos vários incidentes, daí ele só fazia o Pinóquio. Duas vezes que a gente foi, ele estava mentindo, né? Aí só vinha o Pinóquio para ele. É até interessante. Um desses meninos, e o relato é muito lindo dele, né? Que ele fala, ele fez uma, pode parar ali, ele fez uma tartaruga, e aí eu disse, mas conta o que que se passa, o que que representa a tartaruga para ti? É que a tartaruga, ela nasce ali na praia e ela corre muitos riscos antes para sobreviver, ela sofre muito até chegar no mar. E só quando ela fica adulta ela para de sofrer. Na verdade, ele tá. Os pais bebem, a mãe bebe, o padrasto é violento. Então, a tartaruguinha é ele, né? Então, é muito rico tudo que vem, sabe? Ali tem um menino que também esse da borboleta, ele tem
laudo de hiperatividade, né? Então, na fala, ele diz: Eu gosto de vir porque eu me acalmo, eu me acalmo. Olha, até a borboleta, agora me veio, né? A prof diz que ele tá apresentando bastante mudanças, né? Então, é muito rico o que acontece, sabe? Que eu nem saberia tanta coisa que já vi. Pode ir passando. Aqui é no pátio da escola, o Álvaro ajudou a gente a construir esse forno que vai umas 7, 8 horas de fogo, 6 a 7 horas de fogo e as peças ficam muito resistentes. As crianças, alguns maiorzinhos, a gente acompanha, eles ajudam a queimar também. Depois a festa é ir colher deles, recolher, buscar a obra deles, eles passam verniz e ali vocês estão vendo no jardim, né? Então tem muita obra assim deles. Às vezes eles dão presente para a mãe, enfim, a gente já fez várias coisas. E na cooperativa escolar até eles já fizeram até para vender para o Sicredi. Nós já estamos lá com muitas possibilidades. Pode ir passando. Ali os pequenininhos, daí eles estão plantando as suculentas ali, a gente procura ensinar isso, né? O amor pela terra, eles vivenciando, eles fazendo mesmo. Aqui foi uma doideira coletiva, né? Que eles amaram, a gente deu argila líquida, foi a maior farra. Gente, mas era só, nós começamos por uma bacia, daí eu mostrei que era bastante cuidado e tocando. Aqui eu tô ali com a Beth, que estava fazendo escola, é uma parceira ali da escola semanal. Aí iam passando devagarinho, mas quando vê as crianças, vai rápido, né? Vai, Estela. Mas eles já vieram, os pais já sabiam, com roupa que poderiam sujar, né? E a sujeira, né? Brincar, depois foi tudo banho de mangueira, mas foi uma farra que eles querem toda hora, né? Foi bem interessante. Também teve umas situações que a gente daí, por exemplo, umas crianças que tem que mais acompanhar mais, aí a gente cuida, né? Que tem mais resistência, então a gente fica por perto, né? Para que seja progressivo, né? Esse contato. Pode ir passando. Ali também é lá no mato, porque a gente deixa livre, porque ali é coordenação motora, eles fazem arte, às vezes vão construir algo ali, uma arte com pedras, ou arte mandalas com folhas, ou eles criam a própria. Ontem, não tinha um videozinho, mas é muita coisa para mostrar. Eles fizeram, mandei para os pais, eles criaram como é que eles chamaram? Uma comunidade verde. Então tinha um que era uns que eram líderes das comunidades. Então cada um tinha uma função na comunidade. Olha, a coisa mais linda de ver a comunidade verde. Então assim, também a gente procura valorizar muito essa permissão assim. Os pais também já sabem, né? Eu ensino, ó, cai, levanta e sai. Até hoje não precisou levar ninguém para o hospital, assim, né? Porque, claro, tem aranha, tem bichinhos, assim, né? Eu nunca vi cobra no mato. Eu não vi, teve gente que viu. Mas agora a gente, graças a Deus, tem lagartos. Então, os lagartos estão nos ajudando. Pode ir passando. Aí, ali eles estão escutando, eu faço atividades assim que daí eu faço, que nem na biodança, né? Eu mostro, eu me deito assim, agora nós vamos escutar o que que a Terra quer contar pra gente. Daí eu fico, né? Daí eu conto para eles. Aí eles fazem, aí todos têm que contar o que que a Terra falou para eles, é muito linda, né? O cheiro a gente procura trabalhar muito, né?
os cheiros, o toque. Isso eu faço também com as árvores, né? A carícia, eles ouvir o que que a planta quer falar para eles. Aí tudo a planta fala muita coisa para as crianças. Então, os órgãos dos sentidos, né? A gente explora, né? Isso aqui tem fotos aqui que foi de hoje de manhã. Começou a chover e nós, pá! Quando nós terminamos, daí já era hora de ir embora, né? Antes de dar argila, eles escreveram, ó. Pode voltar um pouquinho? Eles tinham que escrever palavras usando o material da natureza e expressar das sensações e o que eles estavam experimentando naquele momento, né? Então, ali, esses dias foram da primeira série, o Gabriela ali, escreveram o nome, e daí alguns ali são do quarto ano, tem uma menina do segundo. Aí depois foram para argila. Pode ir passando. Tinha uma com a mão machucada, quebrada, tive que dar. Foi lá, pegou uma luva, mas não se rendeu. Foi com a luva e fez também. Não, não tá doendo, prof, não tá doendo. Aqui a gente trabalha bastante ali, ó, essa expressão através da arte, né? Até tem uma fala do Rolando que na época o Dorli me deu, que era de uma apostila, né? Ele disse assim, ó, considero relevante destacar, escrito aqui do meu livro, né? Que escrito de Rolando que trata da fenomenologia das emoções. Ele afirma que a parte sombria, entre aspas, né, formada por emoções negativas, angústia, ódio, medo, depressão, etc., tem expressão em biodança dentro de um contexto criativo, porque só a arte pode abarcar e conter o mal e fazer com ele é algo valioso e pleno de sentido. É uma fala do Rolando, que na época o Dorli me deu uma apostila. E para mim, todas as formas assim de expressão de arte. Esses dias eu tinha um áudio, um videozinho do Krenar, Ailton Krenar, falando disso, né? Da força da arte. Então, eu sinto que a gente tem que fazer, ser muito arteira. Pode ir passando. Do outro lado. Bah, aqui são projetos que eu acho que eu não tenho mais muito tempo, né? A escola recebeu, foi premiada assim no estado. A Cris, que está aqui, ela é engenheira ambiental e biodanceira e já facilitadora, porque já está fazendo estágio. Veio ajudar no outro projeto, acho que volta um pouquinho, Valéria, por gentileza. Não, tá, sobe. Ali está a Cris, ó. Aqui. Esse projeto, o Semeando Vida, as crianças, eles tinham, escolheram frases sobre sustentabilidade, cada um escolheu, a gente colocou, e tem um QR Code que vai dar um vídeo falando sobre aquele aspecto da sustentabilidade. Daí uma menina gravou lá, minha mãe faz uma horta, comprou coisas orgânicas e tal. Eles escolheram a frase e depois, então a gente recebe visitas assim que vão aprender sobre sustentabilidade. Ali na plaquinha tem o QR Code que daí aí a gente quando vai eles não podem celular. Na nossa escola sempre foi proibido o celular, mas daí a gente vai e leva uma caixinha de som para eles conhecerem e estudarem através do próprio estudo deles, né? Pode ir passando. Esse outro pode passar, é o mesmo, esse aí, as frases sobre sustentabilidade. Esse é Desvendando o Mato, que a Cris veio, e daí cada criança escolheu uma árvore nativa para estudar. E aí eles estudaram, por exemplo, tem araucária, tem pitanga, tem canela, tem, enfim, árvores nativas. Aí a gente vai nessa plaquinha tem o QR Code e aí eles ficam sabendo sobre a araucária, sobre o jerivá, que está em extinção e tal.
Aí eu agradeço, mas é muito, a gente faz coisa, muita parceria, né? A Cris veio ajudar para buscar informação em lugar confiável, né? Aqui também, ali na frente da escola tem um córrego, daí eles vão recolher lixo. E fazem taipa com pedra, e fazem arte com pedra. Os pais são parceiros, né? Porque teve uma vez que deu uma alergia geral lá. Teve uns que foram parar no hospital, ninguém reclamou, a gente explicou. Eu não sei lá que árvore que deu uma alergia em mais de 10 crianças, e em mim também. Aí aqui é sobre a cultura indígena. Todo ano a gente faz esse sapeco de pinhão aí. Ensina a plantar pinhão. A parte que eles amam é a fogueira, de come os pinhões e depois eles se pintam, né? Aí vira, mas é uma forma de aprender sobre a cultura indígena, né? Aqui eles estão sobre a polinização. A gente tem a intenção de fazer a cidade das abelhas. Até tem um vizinho que ele é aquela sem ferrão, a gente quer colocar muitas abelhas por lá. Aí eles estão tendo. Aqui também até tinha um vídeo que daí a gente usou ali o oráculo do Nasser, que a Marinês me deu de presente. A gente usa com os do sétimo, com o oitavo, nono ano, que são imagens, escritos biocêntricos, e a partir disso aí, dessas revelações aí, eles fizeram mandalas, e a gente fez muitas trocas através disso aí. Pode ir passando. É, uma palavra que o menino escreveu hoje de manhã de sensação é livre, né? Me chamou a atenção, né? Que é deixar livre, né? Existem alguns riscos, mas a liberdade não tem preço. Então, é uma alegria. Hoje de manhã mesmo eu fui numa trilha, tinha uma menina que é obesa, ela começou não faz muito na escola, ela nunca tinha ido num mato, nunca tinha feito uma trilha, daí está, então eu vou. Porque às vezes os nossos lá já estão criados na selva, né? Então eles vão sozinhos. Essa aí tive que ir junto porque ela foi um pouquinho, ela tinha medo, ela voltou toda assustada, ela e uma outra. Não, então a prof vai junto, então nós somos indo e tá. Vocês vão fazendo as pazes, tu vai ver que aqui não tem perigo nenhum. Tu vai tocando, vai sentindo, devagarinho, daí até. Ah, ela caía, uma caía uma. Mas enfim, que é um progressivo de fazer as pazes, né? Com essa. A gente está muito afastado, no meu ponto de vista, né? Não só no meu dessa conexão com o que é natural, né? Então, tenho muitíssimo a agradecer à vida, à Escola Gaúcha, gratidão a todos, né? A colegas, aos vínculos profundos, aos irmãos e os nossos mestres, aí a Dire da escola, enfim. E os colegas e o mestre Dorli. E o Rolando, né? Não, não basta. Tem a nossa amiga ali que fala espanhol, quem sabe ela lê pra gente. Sí. Hola, Pode ler, por gentileza. puedo. No basta liberar al ser humano de su miseria económica. Es necesario también liberarlo de su miseria afectiva, de su pobreza creativa y de su incapacidad para disfrutar el placer de vivir. Rolando Toro. Graças. A Muito ti. grata pela escuta de vocês aí. Estou encantada, Rosicléia. É isso aí mesmo, Márcia. Que trabalho lindo e que você não trabalha somente com argila, mas você leva os alunos para a natureza, né? Mostrando tudo que a natureza nos proporciona. Eu viajei na minha infância, me vi lá no meio das crianças, né? Brincando no meio do mato, no rio, enfim, subindo em árvore. Bom, até hoje eu subo em árvore, né? As minhas Coisa alunas boa. que dizem, mas como?
Fiz uma aula na praça com elas e eu fui para cima das árvores. Então é muito rico esse teu trabalho, menina. Nossa, estou encantada, porque é um resgate com a natureza. O ser humano está dissociado, né? E você apresentar isso para as crianças, meu Deus, quantas crianças não tiveram a oportunidade de se sujar, sujar, maneira de colocar, né? Mas de estar com a argila. O meu filho, uma vez, ele disse: Eu vou cavar um buraco. Ele tinha uns 5 para 6 anos. E aí ele pegou uma mangueira e ele entrou para dentro, ele ficou todinho de lama, né? Mas aquela necessidade de sentir. Foi fantástico aquela experiência, né, que ele me proporcionou, eu como mãe. Então, isso, quantas crianças não têm oportunidade, né, Rosicler, de fazer tudo isso, esse passeio no mato, de subir numa árvore? Olha, parabéns. É. Que trabalho lindo esse teu. Eu não sei agora se vocês gostariam de fazer alguma pergunta para a Rosicler ou fazer algum comentário. Agora é a hora. A Eloá colocou um recadinho aí, obrigada por estar aí. A Eloá, já é Sim. baronauta, participa da aula regular aqui. A Marinês, eu, Eu a queria. Olguita, Oi, fala, Olguita. estão ouvindo? Na verdade, eu queria agradecer porque, assim, fiquei muito emocionada. Eu cursei, eu iniciei nessa escola, né? Eu sou lá de Paraí também, então eu fiz o primeiro e o segundo ano nessa escola. Então, eu sei do trabalho da Rose, né? E olha que presente, né? Eu acho assim, e queria, né, Rose, assim, que tu falasse também, assim, com os professores, esse teu trabalho, né? Que eu acredito que seja uma construção, né? Porque não é fácil, né? Então, o que tu já comentou, que já fazem, né, de 8 a 10 anos que tu está nessa caminhada, né? Mas olhando, né, hoje, né, que presente para esses alunos. Mas eu gostaria que tu comentasse um pouquinho também dessa construção com os colegas, né? E o quanto tu está também trabalhando, né? Os colegas para que eles consigam também entender a proporção desse teu trabalho, né? Sim. Então, É, lindo. aham. Às vezes eu pergunto, né, se eles me acham muito fora. Porque vocês sabem que isso do biodanceiro, a gente vai ficando diferente, né? Então, alguns já vão, tu vê, vão vindo, né? Vão entendendo. Tem uma amiga, alguns que já mexem na argila, se encorajam. Ainda tem outros assim, né? Que às vezes não faz muito, era retorno para a escola, daí aí a gente convida para uma roda, eu faço algumas dinâmicas, né? Mas que é uma sessãozinha assim, né? Devagarinho, quando vê, vira embalo. Eu vou indo assim, né? Então é progressivo, tem alguns que resistem mais, mas tem. Eles porque o exemplo ele leva, né? Então eles vão vendo que as crianças, assim, eu não tenho um dia que eu não chego na escola, prof, vai ter argila hoje, prof, vai ter argila, prof, quando eu vou ter argila? Eles querem, né? E com as crianças é mais fácil, né? Então eu tenho a bênção de ter a diretora que é arteira. Hoje ontem mesmo ela estava meio estressada, que eu contei para vocês. Foi lá, já tem 2 horas, hoje de manhã estava na argila de novo, e as crianças enxergam, né? Então o exemplo move, né? Então, o que que acontece? Às vezes eu faço uma e eu tenho que ir convidando. Tá, as prof também, então agora vamos todo mundo na roda.
e tem que ir puxando, tem que ir convidando, que é bem progressivo. Tem esses dias uma dizendo lá, hoje não me vem com essas tuas danças aí. Eu escuto de alguns assim, mas eu só para. A minha avó viveu 98 anos porque ela tem uma escuta seletiva. Opa, a Luciana tá ali. Então eu estou já com uma audição seletiva, né? Então aquilo que não me tem muita relevância, eu faço que não é comigo. E vou fazendo aquilo que me parece bem. Então. Tanto que a gente já começou com os pais, né? Às vezes eu falo, então, na reunião eu falo porque o uso tá dando muito problema de agitação, irritação, agressividade, né? Eles ficam muito nesses jogos, né? Aí eu pego a palavra nas reuniões e ponho música e faço os pais respirarem, ó. Eles já sabem, os pequenos me enxergam, já começam. E daí um pai até trabalhava numa empresa ali, o dia seguinte eu já fiquei sabendo que ele estava nervoso num serviço e o meu filho estava junto. E a tua mãe falou na reunião ontem à noite. Então são sementes que a gente tem que ir espalhando também ali, né? Que é com os pais, e a gente vai explicando o propósito eu mando as fotos que nem ontem, hoje já mando a explicação do o que que nós estamos aprendendo com essas atividades. A forma, qual é o objetivo? O que que a gente quer com isso? Daí sugere que eles validem isso, as obras das crianças, quem leva para casa. Então é bem progressivo e também não pensa assim, é uma peleia. Assim, graças a Deus, porque a outra direção, ela plantava as flores na trilha de subir. Quem que pisou nas florzinhas que a Dira plantou? Eu fazia que... E daí a gente que ia na trilha, o Rolando dizia, ai, que transgredir. E às vezes tem que ir transgredindo umas normas e ocupando espaços, tanto que, surpreendentemente, um mês e pouco atrás, a gente foi convidada na coordenadoria lá em Bento, que é a nossa coordenadoria, é, tem uns 40 municípios, acho. E daí parou toda a coordenadoria, vieram todos os colaboradores e a gente fez uma proposta de roda, de apresentação na roda, de dança na roda, foi pro abraço. Bom, foi uma emoção, gente, ó. Até eu fiquei surpresa com o que aconteceu lá e depois a gente presenteou eles com umas obras de argila, coisinhas assim, foi bem bonito, assim. Então, é coragem, né? É assim, tem que ir. Bom, nós temos a Olguita e a Marinês que levantaram a mãozinha. Não, eu não Não? levantei. Não. Então fecha o teu microfone, Olguita, um pouquinho. Marinês Pio. Oi. Oi, tudo bom? Coisa mais maravilhosa, né? Eu fiquei pensando, né, nessas escolas do futuro, né? Que coisa boa se as nossas escolas pudessem favorecer tanto assim a expressão, né? Que é onde muitas vezes a gente fica com esse bloqueio na criatividade, justamente nesse momento que ela está mais efervescente dentro das nossas crianças, e aí elas, infelizmente, né, o sistema faz com que as professoras, né, os professores precisam podar, né, e e porque não se tem um mato assim, não se tem todo um preparo também, né? Mas eu fico muito feliz, eu queria te parabenizar por esse trabalho tão bonito que tu está fazendo e favorecendo Nossa. essas sementinhas do futuro, né? Mas principalmente com as crianças, né? Eu acho que é tão importante a gente cuidar das nossas crianças, né? E eles começar a valorizar a vida em todas as suas manifestações, né? Então, parabéns, amiga, e que a gente possa levar isso, que tu possa levar para outras escolas, né? E estar na coordenadoria lá também, mostrando esse trabalho, que passo importantíssimo, né, para as nossas crianças, para a educação. Então, muito lindo, me emocionei várias vezes e fiquei pensando como é grande isso, como é lindo, né?
E que coisa boa que tu existe e que não tem medo, e que vai com medo também, né? Então, parabéns. Obrigada. É coletivo, né? Esse trabalho, a gente só consegue porque nós estamos de mãos dadas aqui, né? A gente tá junto nisso, né? A gente não faz nada sozinho aí, né? Nenhum lugar aí, na escola. Mais alguém gostaria de... Sí, por A aquí. Carmen a Ienoa Achei. levantaram a E a mão. Na Márcia? verdade, É, e agora a Márcia. isso. Hola. Carmen, Ok. abre teu microfone, Carmen. Ah, eu ia dar a palavra para a menina que levantou a mão antes de mim, mas agora eu já peguei. O Rose, eu acompanho, né, desde sempre, desde que tu chegasse na escola, né? Eu acompanho a tua trajetória, o teu trabalho, e o que eu percebo, assim, é que ele está num crescendo, assim, tá? Ele tá se ampliando cada vez mais. Eu sinto essa ampliação, né, nesse acompanhamento que eu venho fazendo, assim. E ampliação também da forma como tu tem cada vez mais explanado sobre ele, né, a gente tem te visto em vários espaços falando sobre isso é maravilhoso, né? Porque eu penso assim, o quanto tu está realizando para todos nós aquilo que era o sonho do Rolando, da educação selvagem, e da Escola Universo. Não sei se vocês já leram os escritos de Rolando sobre a Escola Universo, aonde ele diz que a escola tem que chegar na família, tem que chegar na comunidade, os pais têm que estar junto nesse movimento. Então, o quanto disso tudo tu realiza para todos nós que gostaríamos de ver isso realizado. Eu sou uma que desde sempre também, junto com a Carla, lá no sítio, a gente levava as crianças onde ninguém tinha essa percepção da necessidade de que a gente se perceba como parte da natureza, né? Nós somos natureza. Nossa, isso tem que ser alardeado aos ventos o tempo todo, é necessário para a própria saúde, né? A nossa saúde, a saúde da espécie humana, né? Então, querida, sempre é algo grandioso te escutar, né? Já te escutei várias vezes em vários contextos e sempre é uma riqueza, sempre é uma maravilha. Muito obrigada. Muito grata. Grata pelo apoio e por tudo que veio de ti da escola, enfim. É parceria, eu sinto assim, só consigo fazer porque vocês existem também, né? Ah, pessoas que a gente dança junto já há mais tempo, e quem tá aqui também, né? Vibrando e já fazendo seus movimentos. Hola. Pode abrir. Bueno, gracias Rosicler por el espacio y también me gustó mucho tu sencillez, muy sencilla, muy humilde en tu presentación y sentí eso así que llevas la biodanza de una manera muy genuina y el trabajo, ¿no? Tan bonito. Me conectaste mucho, yo estuve también con Dorlí en mi inicio de biodanza, viajé con la directora de momento de escuela donde yo estaba Ah, y estuve en biodanza, en una biodanza que él hace en los carnavales y está Luciana Aparecida aquí, que estuve con ella y Diogo, su hijo, y me llevaste hacia a ese momento que tenía mucho tiempo, porque fue como en el 2013 que fui, ¿no? Hace ya rato. Y bueno, estoy así como, no por casualidad estoy aquí, o sea, me llegó la invitación
y siento así como que quisiera volver, como tengo rato ya queriendo conectar con biodanza y arcilla, pero bueno, aquí en Venezuela ese trabajo ahorita no se está dando, no se da. Entonces siento así como un compromiso profundo, sobre todo con los niños y jóvenes de este país. Eh, Estoy participando en la escuela de Mirtes vía online y el año pasado fui a Puerto Alegre, pero quisiera, cada vez estoy como más convencida de que yo aquí mi papel más que todo en Venezuela ha sido más de organización, ¿no? Estoy ya por titularme como facilitadora, pero siempre mi papel, mi función dentro del país ha sido organizar y traer facilitadores de afuera como Sancler, Valentino Terren, ¿saben? Entonces, quiero ahora sí como crear una organización más de puentes con Brasil, con facilitadores de Brasil que puedan venir a Venezuela y sobre todo con la educación biocéntrica. Y me interesa mucho el tema de la educación infantil y adolescente, que son las semillas del país, ¿no? Este es un país que ha pasado por muchas cosas y siento que hay una decadencia y hay también una tierra fértil que quiere brotar, pero necesitamos las personas y también el profesionalismo, ¿no? Eh, la, la, sí, eso que yo siento que está en Brasil y que aquí necesitamos. Entonces yo quisiera seguir yendo a Brasil para poder formarme también con biodanza y arcilla, me interesa mucho, y con la educación biocéntrica, por supuesto. Y sé que ahí está como decir, la casa madre para eso. Entonces te agradezco mucho y les agradezco a todas. Son bienvenidas cuando quieran. Estuve también conversando, participé en un módulo que dio en escuela eh, Elisa Galvez, que también está con la educación biocéntrica, ¿no? Pero me encantó, Rosicler, tu sencillez y bueno, luego podemos conversar también. Sí, gracias. Estamos aqui, pertinho. Gracias. E convidadíssima para estar aqui Gracias. no carnaval, em outubro. Está bien. Voy a planificar. Gracias, sí. Sim. Gracias. Márcia. Abre teu microfone. Ok. Eu também estou encantada, né? Eu já tinha ouvido tu falares, né? E, mas tu mostrando e mostrando às crianças e a expressividade delas, assim, trabalhar, trabalhar o que a gente sente sem saber o que é, né? Com as crianças, e claro que com os adultos, claro com os pais, claro com a escola. Eu disse assim, isso aqui a gente tem que chamar a Rede Globo do aqui, Rio Grande do Sul, para fazer no mínimo, no mínimo, todo um trabalho de visibilidade, porque vocês fazem uma coisa que a gente não enxerga mais, que é a integração da família, da escola, de falar uma mesma língua sem brigar. E a criança mostra os exemplos que tu foi colocando, assim, ficou muito claro. Meu Deus, o que estão fazendo? O que é? E a história da mata, né? Então são bons exemplos, né? Que além do que as gurias colocaram anteriormente, mas isso tem que ficar mais visível, tem que sair. Eu acho que a escola protege muito, né? Protege tudo isso, né? Mas de qualquer maneira, a possibilidade disso é
é algo assim que não dá, não dá, seria demais, né? Porque é um município, é uma cidade, aliás, desculpe, é uma cidade que conseguiu transformar, um colégio que conseguiu transformar toda uma relação de fala, de sentir, de mostrar, sem forçar nada. Meus parabéns. Vou te conhecer. Vou aí. Não sei quando, mas Pode vou. vir na escola fazer argila no mato. Eu gosto de gente que ajuda, viu? Porque o negócio aí é... Sim. Pode vir, vem junto, já põe a mão na massa. Muito grata, viu? Grata pelo reconhecimento. E eu sei que vocês entendem o que é isso, né? Ana. Rose, primeiro, parabéns, né, por todo, pelo que tu és, né? Eu acho que é isso. Parabéns por essa espontaneidade, pelo teu profissionalismo, né? O Rolando se encantaria. No meu ponto de vista, você faz a verdadeira educação biocêntrica. Eu acho que essa. E aí eu te convido para tu escrever um segundo livro, não com prescrições de como fazer, mas falar desse teu encantamento, sabe? Para mim, tu é uma doula, uma parteira dessas crianças que criam, né? Esse parir a si mesmo precisa ter uma parteira cuidadosa, que sabe o que está fazendo, competente, que cria o ambiente. E me parece que hoje eu sinto que a gente quer muito condições ideais, né, gente? E a gente fica longe, como se fosse impossível. E para mim, quem faz a grande mudança são as pessoas. E a gente faz isso, pode fazer isso em muitos, não igual, né? Mas que possa despertar, como a gente faz nas sessões de biodança, a gente dá uma sessão de biodança em qualquer espaço, porque as pessoas é o que tem de mais rico, né? Então, muito lindo, quero trocar mais contigo, conversar, né? Eu também eu acompanhei o Dorli desde 91, acho que nós temos muitas coisas para a gente compartilhar dessa convivência com esse homem misterioso, né? Encantador e difícil às vezes de lidar também, né? Enfim. Então, meus parabéns, maravilhoso o teu trabalho, que tu possa assim ir semeando, né, essa possibilidade, essa nossa responsabilidade com as crianças e esses jovens aí que estão ávidos por encontrar adultos, né, dessa qualidade. Um beijo, minha querida. Parabéns. Muito grata pelo reconhecimento. Fico feliz. Eu sei que vocês fazem também aqui maravilhas, né? Mas gostei da Valéria, sugestão. desculpa. Eu gostaria de falar como aluna em formação e dizer assim o quanto o trabalho da Rose é inspirador. Eu tive a primeira vez que eu tive o privilégio de escutar a Rose contando as coisas que ela fazia foi na maratona que nós tivemos lá em Santa Cruz, em Vivência. E ela mostrou muitas dessas fotos aí, ela levou, mostrou lá na Universidade de Santa Cruz, e tinha bastante pessoas que não eram, nunca tinham tido contato em biodança, e foi assim, muito, muito, muito bonito de ver. Tinha muita gente naquela maratona, a gente fez uma aula aberta, a escola fez uma aula aberta, e a Rose apresentou. E as educadoras lá da universidade, elas ficaram assim, né, encantadas com a grandeza e como a nossa colega ali da Venezuela falou, a humildade da Rose. Então, Rose, o que que eu quero te dizer tudo que já foi dito aqui, mas é algo que eu falei para as nossas didatas aqui no nosso fim de semana, que eu me sinto muito honrada de ter você como minha didata, assim como todas as outras didatas da escola que estão aqui, já falei isso para elas, porque vocês nos fazem ver que é possível, sabe? Basta a gente realmente ter essa coragem. Então, eu não tenho mais nem palavras assim, só para dizer, trabalho lindo, eu também tenho uma jornada na educação, é, e eu vejo, assim, nesse teu trabalho, nossa, quanto que as coisas seriam melhores, né?
se fosse possível que tudo isso fosse acessado por todos, né, na educação. Então, realmente só uma fala de gratidão e dizer que te admiro muito, sou muito grata por te ter como didata e realmente um caminho, um exemplo, assim, sabe? De responsabilidade com o que a gente aprende em biodança, enfim, com as coisas que a gente tem. Então, era essa a minha expressão. Te admiro muito mesmo. É recíproco, que bom que a gente está junto. Muito grata, muito grata.